Graças a Deus, vamos começar? Hoje nós iremos ler na Bíblia de Estudo Desafios de Todo Homem, da editora Mundo Cristão, e nós iremos ler hoje Apocalipse, do capítulo 10 ao capítulo 12. Apocalipse, capítulo 10, o anjo e o livrinho. Então vi outro anjo poderoso descendo do céu, envolto numa nuvem, com um arco-íris sobre a cabeça. Seu rosto brilhava como o sol, e seus pés eram como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. O anjo pôs o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra. Deu um forte grito, como o rugido de um leão, e os 7 trovões responderam. No momento em que os sete trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: guarde em segredo as coisas que os sete trovões disseram e não as escreva. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Jurou em nome daquele que vive para todo sempre, que criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Não haverá mais demora, disse ele. Quando o 7º anjo tocar sua trombeta, o plano que Deus manteve em segredo se cumprirá, conforme ele anunciou a seus servos, os profetas. A voz do céu falou novamente comigo. Vá e pegue o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Pegue-o e coma-o, disse ele. Ele será amargo em seu estômago, embora tenha um sabor doce como mel em sua boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Em minha boca era doce como mel, mas quando o engoli, tornou-se amargo em meu estômago. Então me foi dito: é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. As 2 testemunhas, Apocalipse capítulo 11. Depois disso, recebi uma vara de medir e me foi dito: vá e tire as medidas do templo de Deus e do altar e conte o número de adoradores. Mas não meça o pátio exterior, porque ele foi entregue às nações. Elas pisotearão a cidade santa durante 42 meses. Darei autoridade a minhas 2 testemunhas, e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante 1260 dias. Essas 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra. Se alguém tentar lhe fazer mal, da boca lhe sairá fogo e consumirá seus inimigos. Assim deve morrer quem tentar lhes fazer mal. Elas têm o poder para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo que profetizarem, e têm o poder de transformar as águas em sangue e para ferir a terra com pragas de toda espécie quantas vezes desejarem. Quando tiverem concluído seu testemunho, a besta que vem do abismo lutará contra elas, e elas as vencerá e as matará. Os corpos ficarão estendidos na rua principal da grande cidade, chamada figuradamente Sodoma e Egito, onde o Senhor foi crucificado. Durante 3 dias e meio, todos os povos, tribos, línguas e nações olharão para estes corpos e ninguém terá permissão de sepultá-los. Os habitantes da terra festejarão e trocarão presentes entre si para comemorar a morte dos 2 profetas que os haviam atormentado. Depois de 3 dias e meio, porém, Jesus soprou vida nos 2 profetas e eles se levantaram, encheram de terror os que o viram.
Então uma voz do céu disse aos dois: subam aqui. E eles subiram ao céu numa nuvem, sob o olhar de seus inimigos. Neste momento, houve um grande terremoto que destruiu 1/10 da cidade. 7.000 pessoas morreram, e as que restaram ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. O segundo terror passou, mas logo vem o terceiro. A sétima trombeta traz o terceiro terror. O sétimo anjo tocou sua trombeta e fortes vozes gritaram no céu: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciões que estavam sentados em seus tronos diante de Deus se prostraram com o rosto em terra e o adoraram, dizendo: nós te agradecemos, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que és e que eras, pois agora assumiste teu grande poder e começastes a reinar. As nações se enfureceram, mas agora chegou o tempo de tua ira. É tempo de julgar os mortos e de recompensar teus servos, os profetas, assim como teu povo santo e todos que temem o teu nome, desde os pequenos até os grandes. É tempo de destruir todos que causaram destruição à terra. Então se abriu no céu o templo de Deus, e dentro do templo foi vista a arca de sua aliança. Houve relâmpagos, estrondos e trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. A mulher e o dragão, Apocalipse capítulo 12. Então foi visto no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz. Outro sinal foi visto no céu. Um dragão enorme vermelho com 7 cabeças e 10 chifres e 7 coroas nas cabeças. Com a cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. E, quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança tão logo ela nascesse. A mulher deu à luz um filho que governará todas as nações com cedro de ferro, e ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Este enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com os seus anjos. Então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus: finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que, dia e noite, os acusa diante de nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amarraram a própria vida, não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus. Sobre a terra e o mar, porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sendo que lhes resta pouco tempo. Quando o dragão percebeu que havia sido lançado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o menino. Ela, porém, recebeu 2 asas como as de uma grande águia, para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto.
Ali será sustentada e protegida da serpente durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Então a serpente, com uma torrente de água que fez sair de sua boca, tentou afogar a mulher. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca, e engoliu o rio que havia jorrado da boca do dragão. O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos, todos os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se colocou em pé na praia, junto ao mar. Amém? Continuaremos a leitura no próximo vídeo.